Olá, meu amigo, minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de luta começando aí, né? Você está enfrentando dificuldades no INSS aí, você está com benefício em análise, está na reabilitação profissional em análise, né? Você que fez um pedido aí, não tem resposta, né? Isso não é um ou dois, não. Isso acontece com milhões de pessoas, tá? Que estão aí principalmente aguardando benefícios, tá? Não é à toa que o INSS está tomando medidas aí com relação a ceder benefícios, né, somente com avaliação documental, isso agora até abril sem perícia, tá? O próprio governo já decretou, por exemplo, você pode pedir prorrogações, né, a cada 30 dias, mas isso vai até abril. Quando a demora de uma análise, por exemplo, né, de um pedido de benefício, de uma aposentadoria, de um auxílio-doença, ele demora ou é negado, né, há sempre uma condição que você pode utilizar, que é um recurso contra a decisão, né, que o INSS tomou. Se houver descumprimento de prazos, né, como anda acontecendo, existe aí uma central unificada de cumprimento de emergência de prazos, né, para dar uma solução nesse requerimento em 10 dias no INSS. É um órgão do INSS que você também pode recorrer. Temos a ouvidoria, né, que você pode fazer uma reclamação, mas pelo que muitos segurados comentam, não dá muito resultado, né? E o telefone 135. Bom, o requerimento muita gente não sabe, mas tem prazos específicos, né? E cada benefício tem um prazo diferente do outro, tá, pessoal? Não quer dizer que sejam iguais. BPC é 90 dias, aposentadorias por idade, tempo de contribuição 90 dias, a aposentadoria por invalidez 45 dias, olha aí, igual o auxílio doença também. 45 dias, o auxílio acidente é 60 dias, a pensão por morte 60 dias, tá? Se você está aguardando mais tempo do que nós acabamos de falar aqui, é necessário que você tome algumas medidas, né, para você conseguir fazer com que o seu requerimento ele seja o mais rápido possível analisado, porque você também não pode ficar aguardando a boa vontade do INSS, né? Nós sempre falamos, o segurado ele cumpre a parte dele. Qual é a parte? É ter contribuído a vida toda, né, durante seu período de trabalho com o INSS. Quando chegou a hora de utilizar, o INSS tem que dar a resposta para esse segurado, porque senão não teria motivo para todos nós trabalhadores pagarmos o INSS, né? Bom, quando não acontece, por exemplo, esse cumprimento, não tem jeito, o INSS não resolve, você tem duas soluções: aceitar, né, ficar sentado no sofá aguardando a boa vontade, chorando, né, com as suas dificuldades, ou então você arregaçar as mangas e procurar a justiça, né, pessoal? A justiça também não é fácil, tá? Você vai precisar passar por diversas fases no processo, estar com documentação. No INSS seria muito mais rápido se resolvesse requerimentos, em questão de liberação de benefício, em questão de recebimento, né, de retroativos atrasados. No INSS tudo é mais fácil, mas no INSS tudo é mais complicado, tá? A justiça, processo tem suas fases, né? Por exemplo, você vai precisar passar por uma perícia judicial, caso você esteja solicitando aí um benefício de incapacidade, de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, tá? As chances de você ganhar o processo, vamos colocar 50% para cada lado, tá? O que vai fazer o juiz ter convicção de que seus direitos estão sendo feridos, vai ser os elementos que você apresentar. Quais são os elementos? Toda a documentação, né? Um histórico comprovando ali que você realmente está sofrendo por um momento, uma situação difícil de saúde, está sem condições de trabalho, e que você é um segurado do INSS, tem qualidade de segurado, pagou aí, né, as 12 contribuições, tem a sua carência, né? Isso é exceto para algumas doenças, como nós já falamos em alguns vídeos, né? Inclusive falaram que não existia lista de doença. E se não existe lista de doença, por que é isento de incapacidade do tempo de carência, então, né? É muita gente falando besteira, sabe? Sem conhecer o INSS e falando bobagem, tá? Bom, mas vamos lá. Quando você coloca elementos, anexa elementos, tratamento cirúrgico, tratamentos de fisioterapia, remédios que você tomou, um laudo, né, específico, contando realmente a sua situação de saúde naquele momento, tudo isso é importante para o juiz
tomar uma decisão na sentença, mas não é só isso. Ele também precisa de um laudo pericial de um médico de sua confiança, que é o perito judicial, tá? Não quer dizer que passar pelo perito judicial, o médico do INSS negou, o perito judicial cede. Não funciona assim, tá? O perito judicial, tanto o perito do INSS, eles estão ali para te avaliar, tá bom? Agora, a visão de cada um com relação ao caso, você vê, o mesmo segurado, um pode negar e o outro conceder, porque um diz que não existe a incapacidade e o outro diz que sim, que existe. O que faz existir essa diferença se os dois são médicos? Muitas vezes um é especialista, né? Por exemplo, no INSS a maioria dos peritos são clínicos gerais. Eles vão lá, prestam concurso, né? E entram no INSS como peritos. São clínicos gerais, são médicos. Agora, o que acontece na justiça? A maioria, né, dos peritos judiciais são especializados, né, em alguma área da medicina, por exemplo, ortopedia, psiquiatria. Quer dizer, eles estudaram mais, eles foram além, né, do clínico geral, que teve uma explanação assim por cima. Esses especialistas, eles vão a fundo. Então, quando eles fazem uma avaliação, um diagnóstico, eles estão analisando o completo, eles não estão analisando só superficialmente. É aí que existe a diferença, a controvérsia, porque dois médicos, cada um com um diagnóstico diferente para a mesma situação, é uma coisa assim. O problema do processo judicial é que nós falamos. Aí esse perito ele vai entregar o laudo, se ele for favorável a você, maravilha. Ele vai estar carimbando ali tudo que você está alegando e os elementos que você apresentou, excelente. E se o laudo for contrário? E aí, como é que faz? Né? Você perdeu o processo? Não. Nós também já falamos em alguns outros vídeos, né? Existem processos aí que os elementos apresentados sem ser o laudo pericial é tão forte, é tão fundamentado, que o juiz acaba deixando, por exemplo, uma decisão desfavorável para o segurado, ele acaba não aceitando aquela decisão e acaba concedendo o benefício em cima dessa documentação fundamentada. É claro que ele vai ter que justificar porque que ele no caso, não aceitou, por exemplo, né, o laudo que o perito judicial fez, mas é uma decisão. E outra, o juiz, ele está acima, ele não tem tempo para dar a sentença, tá bom, pessoal? Nenhum juiz é louco de dar uma sentença se ele não consultar a lei, se ele não olhar os anexos do processo, se não olhar o que alega cada parte, né? Então, demora de 18 a 24 meses um processo judicial, não é fácil. Tem muita gente que já fica sonhando com os atrasados muito antes de ter até a sentença, né? Fazer projetos, né, quando eu receber atrasados. Não façam isso, porque pode ser que você se frustre, tá, pessoal? Como eu falei, também existe uma grande parte de processos que são ganhos pelo INSS, tá? Muitas vezes, por quê? Porque às vezes falta uma documentação, a documentação que foi entregue, ela não é o suficiente para comprovar, né, o juiz ter a convicção que você realmente tem direito ao benefício. Eu já vi casos de juízes fazer com que o segurado passasse por 2 perícias judiciais. Eu não sei se o juiz não foi com a cara de segurado, mas mandou passar por 2 perícias judiciais. Ele queria 2 opiniões com relação ao caso. Isso pode acontecer. E o que faz tudo isso, né? Uma decisão dessa do juiz? Empurra o processo por mais tempo, né? Então, como eu falei, se o INSS cumprisse, né, a parte que lhe cabe, seria tudo tão mais fácil, né? Muitas vezes os peritos do INSS, eles alegam que eles negam o benefício devido ao quê? Devido à falta de documentação, devido à falta de coerência, a não ter a qualidade de segurado, né? Não é somente, né, por exemplo, a lesão ou a doença que faz reprovar, né? Existem outros fatores, como nós falamos. Por isso que estar com a documentação sempre em ordem, atualizada, de qualidade, já é metade do caminho garantido para que não haja nenhuma desculpa no INSS com relação a isso, tá? Porque alegar também que o benefício foi negado por causa do segurado e o perito ter razão é sacanagem, né? Porque o segurado, ele sabe que ele vai enfrentar, nós falamos sempre, né? O INSS não é para amadores, pessoal. Você deixar qualquer brecha, qualquer portinha aberta, qualquer fiozinho
com a ponta solta, o INSS pegar, já era. Você que está recebendo benefício, nós estamos ouvindo falar aí de um corte previsto aí de 20 bilhões, né, de reais aí, que a ministra até do planejamento falou esses dias, né, com relação a INSS. Como é que vai se cortar, né, esse dinheiro? Através de pente fino, né? Através de pente fino, o que é? Cessação de benefícios. Eles alegam que muitos benefícios são irregulares, foram conquistados com fraude, mas chegar a cortar 10 bilhões de reais é muito dinheiro, é muito benefício com fraude. E o que está sendo feito? Foi implantado aquele sistema do Ateste Med, que estão concedendo benefícios sem a necessidade de uma perícia presencial. O que anda acontecendo? Existe o pente fino agora, mas é na análise da documentação. Você está aí na sua casa assistindo esse vídeo agora, você recebe auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, qualquer outro benefício do INSS. Tem lá um robô fazendo uma avaliação. Nesse momento aí, com relação à sua documentação, se tiver alguma irregularidade, uma data de vencimento que não bate, um número de CRM de um médico que não bate, qualquer coisinha que eles encontrarem, mesmo você recebendo benefício, eles podem cessar, podem suspender aí pagamentos, suspender o benefício, abrir, por exemplo, um cumprimento de exigência, que nós sempre falamos, né, para você estar sempre consultando dentro do portal Meu INSS. É muito importante, pelo menos uma vez por semana, pessoal. Quem recebe benefício do INSS, uma vez por semana, fazer uma consulta dentro do portal. Clica lá em novos pedidos, clica em consultar pedidos, clica no ícone, né, cumprimento de exigência, veja se seu benefício, em meus benefícios, se o seu benefício está ativo, presta atenção em tudo, se está em análise, acompanhe a análise que está sendo feita do seu benefício. Tudo isso você tem na palma da mão, para fazer de dentro da sua casa, de manhã, à tarde, à noite, a hora que você quiser. Você pode acessar o aplicativo e fazer essa análise. Então, não é somente entregar documentação ou falar que está incapacitado. Para quem está no INSS, é necessário o acompanhamento. O segurado tem que ficar ligado em tudo que está acontecendo, porque o INSS não é parceiro, tá? O INSS ele vai fazer enquanto você estiver demonstrando que você tem direito. Se ele perceber, né, eu digo ali, num todo, os funcionários, que você também não está nem aí para o que acontece, né? Você só está esperando receber, pode ter certeza que vai cair numa cilada grave, vai ter muita dor de cabeça no INSS, tá, pessoal? E outra coisa, a justiça, ela pode ser procurada, mas é o que eu falei, não é nada garantido, você tem que ter fundamentação, elementos que comprovem, tá? Ah, não é? Ah, deixa o INSS para lá, vou direto na justiça. Primeiro você precisa de um indeferimento do INSS, uma negativa para você poder entrar na justiça. Segundo, você tem que apresentar documentos que comprovem a sua situação, tá? Senão, é isso aí. Existe o mandado de segurança quando o INSS não cumpre prazos, né? Mandado de segurança é uma ação judicial, né, que você vai impetrar contra o INSS por ele não estar cumprindo os prazos determinados em lei, aqueles prazos que nós falamos de análise de benefício. É necessário um advogado, tá? O mandado de segurança não serve para o juiz dizer se você tem direito ao benefício ou não, tá? Ele serve para comunicar ao juiz que o INSS está deixando de cumprir prazos. Nesse caso, o juiz vai estipular multas diárias para o INSS, forçar com que ele termine de fazer a análise, tá? Então, é para isso que serve, mas você tem que pagar um advogado, tá bom? Meu amigo e minha amiga estão chegando aqui a primeira vez no canal, eu espero que esse vídeo tenha sido claro, mais uma informação que ajude, né, que tire dúvidas, que mostre um caminho, né, para todos vocês. Gostou do nosso trabalho? Dá um like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal, para você sempre receber nossos conteúdos em primeira mão, tá? Ative o sininho de notificação, tá? Que você vai estar sempre atualizado e bem informado. Meu amigo e minha amiga que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal, eu não canso de agradecer. Muito obrigado por interagirem, incentivarem o nosso trabalho aqui. Que Deus abençoe a vida de vocês, a casa de vocês, tá? Nós estamos nessa época de carnaval aí agora, né? Começa a bagunça, né? Que Deus tenha
misericórdia, né? E que todos nós possamos ter um pouquinho de paz e tranquilidade. Eu deixo a todos vocês um forte abraço, que Deus abençoe cada um. Até os próximos vídeos.